Misericórdia, Senhor, de mim. Amém. Abra sua Bíblia, amados, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos passear na Bíblia, como vocês já sabem. Quando vocês abrem, eu vou orar, tá? Deus, estamos aqui, Senhor, com o coração totalmente quebrantado para Ti, pronto para receber, Senhor, cada dia mais. Temos visto, Senhor, os Seus milagres, as Suas maravilhas, porque temos obedecido aquilo que o Senhor tem falado conosco. Então, Senhor, eu Te agradeço. Agora venha esvaziar de mim para ser cheia do Senhor, para que todos venham a receber essa palavra da mesma forma e mesma intensidade que o Senhor me constrangeu e falou comigo. Amém? Amém. Amém. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O tema da minha palavra, gente, portas que precisamos fechar para viver um novo ciclo. Amém? Amém. Falar em novo ciclo, eu já fico pensando, a gente, passa tanta coisa na nossa cabeça. Mas não é assim quando Deus veio falar essa palavra para mim. E, na verdade, essa palavra foi um devocional para mim. Eu confesso que eu não queria falar. E quando Deus falou comigo nesse devocional, eu chorei muito. Eu fiquei muito confrontada, muito constrangida, por conta de coisas que a gente acha que é curado, mas na verdade que a gente precisa de cura contínua. E muitas pessoas falam assim, não, nessa área eu sou curado. Mas se você se autoanalisar, como diz na Bíblia, analisai-vos a vós mesmo, não estamos totalmente curados. E Deus veio falando comigo. E foi uma forma muito boa de Ele me exortar, porque eu entendi que tinha coisas que eu tinha conseguido fechar portas e tinha coisas que ainda não. E aí, quando eu vi que era meu nome para pregar, eu falei assim, tá, vou preparar a palavra. Aí eu preparei a palavra, Deus falava que não era essa, que era outra. Falei, não, aquele foi isso, o Senhor falou comigo, não tem nada a ver com os outros. Voltei na outra. E continuava escrevendo da palavra. Eu não falei que é essa, é aquela outra. Eu falei, isso aqui é Satanás que está falando comigo, gente, vou expor minha vida. Não é, o Senhor falou comigo, então não é. Então, e tá. Aí, quando foi, essa semana eu tive que fazer uma viagem de urgência para Nova Mutum. E eu passei muito mal nessa viagem, como eu não conseguia dormir. Eu falei, vou orar, vou continuar e vou ler minha palavra para ver o que Deus vai acabar para me completar. Depois veio essa palavra de novo. Eu falei, eu já entendi. Então eu vou te obedecer e vou escrever e vou fazer. E eu comecei a fazer, eu vi que várias coisas aconteceram comigo durante a semana para eu não dar essa palavra. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa pequena. Eu estou 2 dias sem comer porque minha boca está cheia de afta. Eu não consigo falar. E quando chegou hoje, pela manhã, eu falei assim, eu fui no espelho, estava me arrumando, eu falei assim, olha aqui, Satanás, com afta ou sem afta, eu vou pregar. Não estou nem aqui. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, eu vou profetizar e vou. Aí quando chegou na hora do almoço, eu morrendo de fome, nada. Eu disse, quer saber, eu vou fazer jejum. Vou orar. Pronto. Orei, fiz jejum, aí entreguei meu jejum, aí Deus mandou um banquete para mim, de uma forma que eu podia comer sem doer a minha afta. E eu fiquei muito feliz porque Deus estava me preparando para a noite. Amém. E eu entendi isso. E um dos... na verdade são 4, como eu disse para a pastora. Como eu sempre estou pregando no culto de sexta, eu vou dividir a palavra para não ficar cansativo, tá? Então hoje nós vamos falar de 2 portas somente. A primeira porta, o pecado não confessado. E foi confirmado com a palavra da apóstola que mandou para a gente também estar orando. Aí, lê para mim, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Minha versão fala assim, mas se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e limpará de toda maldade. Amém? Amém. E lendo sobre isso, eu comecei a entender sobre o confessar o pecado. Nós temos o privilégio de, alguns foram ganhos na visão celular. E na visão celular,
nós tivemos também o privilégio de ter uma pessoa próxima de nós para poder contar nosso pecado, porque não é fácil, não é? Não é fácil. Mas quando você tem um líder que é próximo, que ora com você, que você confia, se torna mais leve o nosso fardo. E isso para mim foi um desafio muito grande, porque eu não vim de uma certa forma, de uma religiosidade que se confessa pecado. E quando eu entrei na visão celular e teve esse embate comigo, para mim foi muito confrontante de confessar o meu pecado. E eu ficava pensando assim, para que ela quer saber da minha vida? Eu não vou contar minha vida para os outros não. E fui para o encontro com Deus. E lá no encontro com Deus tem o tempo que você faz isso, e isso para mim foi como um fardo que foi tirado das minhas costas. E eu entendi que isso era muito bom e comecei a praticar. Não posso dizer que é muito fácil, não é. Tá? Minha líder de prova, que ela sabe que eu tenho dificuldade em me abrir, mas hoje eu não tenho mais essa dificuldade com ela, graças a Deus. O confessar pecado, gente, ele traz pra gente a luz que precisava para que nós pudéssemos caminhar na minha conformidade do que Deus quer. E quando a gente fala em confessar pecado, a primeira coisa que vem na cabeça do crente, adultério, roubo, né? Adultério, roubo, é isso que os pecados têm que ser confessados, mas não é bem assim. E eu tive o entendimento disso, porque se a gente parar para ler sobre o fruto da carne, fala sobre o quê? Sobre inveja, sobre glutonaria, sobre bebedice, idolatria e muitos outros, não é isso? E muitas vezes nós achamos que isso não passa para nós crentes. Não, comigo crente, que é isso? Eu tenho inveja? Não, eu tenho inveja da irmã. Não. Orgulho? Não, imagina, eu orgulhosa? Não, eu conto as coisas. E eu comecei a conversar sobre isso com o Espírito Santo, para me autoavaliar. E eu pude entender que teve coisas em mim que hoje eu não tenho mais problema. Eu tinha muito problema com glutonaria, tinha muito problema com... nunca tive problema com bebedice, mas existem pessoas cristãs que têm. Por quê? Eles buscam alívio em uma bebida. Mas eu não bebo, porque na Bíblia diz, ainda usa a Bíblia a seu favor, para beber e não pode se, como que é? Se embriagar. Então eu bebo social. Tá, mas o entendimento que eu tenho disso é o seguinte: a bebida traz o que para você? Porque às vezes você toma para ter uma sensação de descanso, de alívio, de relaxar, de ficar alegre. E quem que é o nosso socorro presente? Quem traz alívio às nossas dores? E eu descobri que tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Sim. Então a beber não é só... Existem pessoas sim que não tem problema com bebida, bebe um cálice de vinho e não bebe. Mas aquelas pessoas que já tiveram problemas antes, isso é um problema. Eu aconselho a não beber. Como jogo. Eu fui muito viciada em jogo. Eu não jogo nenhum. Mãe, você é muito radical. Sou, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei o que eu fiz. Sou contra? Não. Isso era um problema meu, não seu. Não é verdade? Então a minha forma de resolver foi como? Fugir da aparência do mal. Entendeu? E aí eu comecei a ver sobre isso. E aí também comecei a ver sobre a inveja. Amados, eu ouvi uma coisa uma vez, que se eu não estivesse na roda, eu não ia acreditar que foi na boca de um crente. Irmã, eu estou com uma inveja branca da sua roupa. A inveja branca, preta, colorida não é do Satanás. Não existe nem inveja cor-de-rosa, que eu gosto de rosa. Inveja é inveja. Não, mas é uma inveja boa. Desde quando, amados? Esse aí sabe o que é? Vou ser bem sincero para vocês. É o crente que gosta de maquiar os pecadinhos. É o crente que sente isso. Não, eu não sinto isso. Eu não sinto. Mas sabe como que vem? Bem sutil. Assim. O Diogo tem um monte de amigos. Não sei por quê. Ele é tão sem graça. Isso é inveja? Não, né? Pois é. Então vamos nos avaliar. Mas fulana só veio me vestida para se aparecer. Porque ninguém aqui vem assim. Isso é inveja? Vocês estão entendendo a sutileza que Satanás faz os banquetes para a gente?
Gente, olha o cabelo dela. Ai, só vive esparramando na igreja esse cabelo. É Jezabel. É pombagira. Você entende a sutileza que Satanás monta o banquete e a gente senta para comer? As portas que abrimos e não entendemos que nós abrimos e Satanás entra. Esses dias eu estava lendo um livro e estava falando sobre um serial killer. E aí o policial chegou para ele e perguntou assim para ele: por que você cometia esses pecados? A sequência esses assassinatos, a sequência deles era toda igual. Você sabe que serial killer é aquele que comete todos os assassinatos igual. Mas por que você fazia isso? Aí ele falou assim: porque as pessoas deixavam as portas abertas. Então eu só entrava e matava. E muitas vezes é assim que Satanás faz. Ele entra porque a porta está aberta. Ele entra porque nós abrimos essa porta. É por isso que na Bíblia fala assim, que enganoso é o nosso coração. Já repararam isso? Que nosso coração é enganoso por quê? Não, olha, eu não tenho problema com a irmã, só não converso com ela. Só não quer. Hoje, essa semana eu ainda estava conversando sobre isso com a Ana Carla, né? Falei, Ana Carla, para mim, esse povo não é crente, não conhece Jesus e não foram libertos. Pelo fato das atitudes. Irmãos, não adianta você falar para mim, eu tenho Jesus no meu coração, eu não levo no meu coração, mas eu não vou conversar com a Pâmela, porque Pâmela é falsa, porque eu não gosto de Pâmela, porque Pâmela é metida, porque Pâmela só anda com a Dani, porque Pâmela só fica assim com a pastora. Isso é atitude de cristão, de uma pessoa curada, de uma pessoa sarada. E eu sempre falo assim, que eu gosto de conversar com pessoas maduras. O que é uma pessoa madura? É você conversar com ela sobre um problema e ela não vê como problema. Fala assim: ô irmã, obrigado por você ter falado isso pra mim. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade disso, de alguém chegar pra mim e falar assim: olha, você é muito arrogante. Quer arrogante? Já era sanguínea hemorrágica. Até que um dia me chamaram com amor para me mostrar que eu estava errada. Você sabia que você fala assim? Não. Pois é, você falou assim. Aí, e uma pessoa muito amada, muito amorosa. E eu fiquei tão chateada com você, mas depois eu pensei, ela não é assim, porque eu conheço ela em um todo. E aí eu fiquei constrangida. E eu entendi que eu estava errada. E a parte de pedir perdão, irmã, me perdoa, realmente eu errei, foi mais difícil do que eu ouvi. Porque muitas vezes a gente fala mal do Diogo, mas eu não tenho coragem de chegar para ele: ô Diogo, eu quero pedir perdão para você, porque eu falei mal de você. Vieram elogiar você para mim e eu falei mal de você. Nós não temos essa coragem. E isso é uma porta que nós abrimos para Satanás. Aí eu falo de alguma coisinha desse tamanho que vira desse tamanho. E aí não tem a maturidade de resolvê-la com um líder ou com oração. Na Bíblia não fala isso? De você se humilhar e você confessar o seu pecado e você se entregar a Deus, mas eu não estou dando conta. É para isso que existe o líder. É para isso que existe o pastor. Eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Quantas vezes eu chorando chegava para minha líder e falava: eu não dou conta mais. Eu não quero mais. E achava que ia receber uma palavra de: é verdade, tá difícil mesmo para você. Não. Falava o quê? Vem cá, vamos orar juntas. Porque eu não tenho uma palavra agora para você de consolo, mas eu posso orar com você. Eu posso chorar junto com você, mas não desiste não, porque eu não vou desistir. Eu tive muitas discípulas que deram muito trabalho para mim, que inclusive pediam para mim: desiste de mim, eu não vou. E eu falava: não vou, né Dani? Não vou desistir de você, porque Deus não desistiu de mim. Você pode mandar eu embora 10 vezes, 10 vezes eu vou voltar. Sabe para quê, irmãos? Para estar sentada hoje aqui, a ouvir alguém falando assim: ela tem mais de 8 minutos para falar comigo de Deus. Glória a Deus. Porque Aleluia. não vivo eu não, é Cristo que vive em mim. Posso ter sofrido? Tem, mas isso ninguém vai tirar de mim. Mas eu entendia as minhas falhas, os meus erros, as minhas invejas, as minhas arrogâncias, tudo que era para ser tratado em mim. Eu tinha medo de tratamento? Tinha. Hoje eu não tenho mais. Se a minha líder falar para mim: Graciele, você está errada nisso, ela está aqui, pode falar para vocês. Eu falo: amém, pastora. Eu vou orar e vou mudar nisso.
Se eu não concordo, eu falo, eu não concordo, mas eu vou obedecer, porque eu sei que a senhora sabe mais do que eu. Não é assim que eu faço, pastora? Porque eu não sou ninguém. Ninguém é perfeito. Se eu fosse, eu tinha sido arrebatada. Então eu não sou. Ninguém é. Se vocês estão aqui é por isso, viu, amado? Só verdade. Hashtag fica a dica. E quando eu vi sobre isso, eu comecei a ver coisas pequenininhas que prendem nós cristãos. Aquela mentirinha. Não, mas é só para ninguém ficar me achando Santa Rona. Não, mas não é que eu menti. Eu só aumentei um pouquinho. Mentira não tem fantasia. Mentira é mentira. E fala aqui hoje uma super mentirosa. Eu fui muito mentirosa. Ao ponto de um dia ninguém acreditava mais em mim por conta das mentiras que eu falava. Hoje, quando alguém vai falar alguma coisa, uma mentira para mim, amados, eu fico pensando assim, o bom é o diálogo que eu tenho com a minha filha. Eu falo, você pode mentir para mim, não tem problema. Mas se eu descobrir, ou se Jesus contar para mim, vai ser pior porque você não falou para mim. Mãe, eu vou falar, vem cá. Não é pressão, não. É uma forma de um diálogo. Isso. Entendeu? É uma forma de dizer assim para ela, eu vou orar. E armados, quando minha mãe falava isso para mim, Graciela, você fez tal coisa? Aí eu, não fala, mas eu vou orar. Não, eu fiz. Joelhou quando estava com minha mãe, falava até a roupa que eu estava. Ah, mas eu tinha medo. E eu falava, quando eu crescer, não vou ser igual a minha mãe. Pois eu sou igual, escarrada e cuspida. Porque o melhor dela eu peguei, graças a Deus. Amém. E essas coisas, a gente tem que passar, não só para os nossos filhos, discípulos, mas as pessoas têm que acreditar no que o cristão fala. Amém. Ele tem que ter credibilidade no que você fala. Antigamente, os mais maduros, eles iam comprar coisa nas lojas, nos botequinhos, né? Coloca no nome do fulano de tal. Tinha o caderninho, que a palavra da pessoa valia. Hoje, além de não valer, se fala que é crente. Fala, Deus me livre, crente é o maior caloteiro que tem. Maior caloteiro que tem. E eu fico envergonhada porque eu sou cristã. E eu tento levar essa bandeira da melhor forma possível. Porque a infidelidade, ela não age só em uma área. Ela age em todas as áreas. Eu sempre falo para as minhas discípulas que quem não é fiel no dízimo e oferta, não é fiel a Deus, não é fiel a líder, não é fiel a marido, não é fiel a seu ninguém. Porque Deus não está aqui para ver, para cobrar. Imagina quem está aqui. Você acha, gente, que vai ser fiel? Não vai. Não adianta a gente se enganar. E abrimos essa porta e deixamos que Satanás entre e depois ainda temos, como diz meu funcionário, a pachorra de dizer que a culpa não é minha. Não, a culpa não é minha. Eu não sei por que essa área minha não vai para frente. Eu não sei por que eu não consigo consertar. Aí você vai lá no versículo que fala, examinai-vos a vós mesmo. Às vezes fazemos sim, mas não temos coragem de confessar e de entender que precisamos mudar. Quando um líder da gente fala, amados, assim, olha, você tem isso, amados, olha, eu falo isso para vocês com 99,9% de certeza que ele está certo. Sabe por quê? Porque antes dele falar, ele já orou, ele já jejuou e Deus já falou com ele. Então, 99,9% ele está certo. Todas as vezes que eu ouvi as direções até de sair de um emprego, eu fui abençoada, não porque eu obedecia, é porque eu ia na fé e na obediência da minha líder. Quantas vezes eu não concordava e falava assim, mas eu vou porque você falou. E eu ensinei isso, meus discípulos, você não tem fé, não tem problema, vem na minha que eu tenho por mim e por você. Eu Amém. Sempre falei isso, porque eu vivi numa casa que minha mãe vivia sobre a fé. E quando a gente está errado, é muito difícil nós chegarmos diante de Deus e confessar isso para Ele. Para Deus que não está vendo é difícil, imagina para o líder. Não é verdade? Você chegar para o líder e falar assim, olha, vou pegar a pastora porque ela é minha líder. Pastora, eu tenho uma raiva da Pâmela. Eu não consigo olhar para a cara dela. Eu tenho uma raiva que minha filha acha ela mais elegante do que eu. Será que eu tenho coragem? Mas ela sabe que é, né? Mas é brincadeira. Será que isso me causa alguma diferença? Aí a gente acha que vai acontecer o quê? Que Deus é tão malvado que vai pegar, né? Vai lá,
pastora Cecília, pega a chibata e bate nela. Amados, nós somos corrigidos em amor. Quantas pessoas estão vivendo mártires terríveis por conta disso? Nós não estamos vivendo isso. Mas nós passamos por situações porque nós abrimos portas. Então, quando vocês entenderem sobre situações que vocês forem colocados e confrontados, porque você é cristão, lembre-se da porta que você vai abrir. E lembre da porta que você quer fechar. Para que Satanás não vá até Deus para falar para ele, eu quero ela, porque ela abriu porta para mim. Então ela é mais minha do que sua. Você já parou para pensar nisso? Em cada porta? A mentira é assim, a infidelidade é assim, a arrogância é assim, a glutonaria é assim, a bebedice é assim e muitos outros pecados. E nós abrimos portas que hoje nós vamos fechar no nome de Jesus. Agora vamos ler, ainda estamos em 1 João, nós lemos 9, vamos fazer a sequência da leitura do 8 e 9. Vamos lá, vou começar pelo 8. Se dizermos que não temos pecado, estamos enganados e não há verdade em nós. Esse aqui é para aquelas pessoas que vê o pecado do irmão Admilson, mas não vê o dele. Você sabe? Vocês conhecem? Não é nessa igreja, não, é em outra. Tem aqueles irmãos que falam assim, fulano é fofoqueiro, fuxiqueira, mas a língua minha, porque eu tenho dom espiritual de enxergar o pecado da pastora, mas não vejo o meu. E aqui fala isso, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Aí vem o outro, mas se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele vai te honrar, mano, pela porta que você fechou. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Isso daqui é todas as vezes que a gente pensa que não tem mal no meu coração. Amados, passa. Abre portas. A gente sabe que abre. Infelizmente, acontece. Agora vamos para um outro tópico. Isso para mim foi um confronto. Raiva mal resolvida. Efésios 4:26. Efésios 4:26. Aleluia. Alguém pode ler para mim, por favor? Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Amém. Eu não posso deixar que Satanás use a minha justiça. Sabe aquela coisa assim? Digamos que a Rebeca fez alguma coisa de mal para mim e em vez de eu resolver com ela, eu quero justiça própria. Aí eu chego e falo assim, olha aqui, pastor, Rebeca não vale nada, ela fez isso, ela fez aquilo, porque eu quero que ela me vingue através da minha dor. Aí se ela não faz isso, a pastora não me ama. A pastora puxa saco da Rebeca. A pastora não quer cuidar de mim, porque ela não está pensando na minha dor. Mas não é dor, é justiça própria. Às vezes uma coisa desse tamanhozinho não é nada. Aí ela que está de fora vai falar assim, tá, mas você quer que eu chame a atenção dela para que eu não entendi? Como assim? Olha como ela me tratou. Tá, mas eu ainda não entendi. Sabe aquela ferida que você fica ruminando e fica indignado que ninguém enxerga a ferida do jeito que você está vendo e você quer contaminar outras pessoas, aí não consegue com a pastora, aí vai com aquela irmã que não ora, que não jejua, que só fala mal da vida dos outros, vem na igreja de um jeito, volta do mesmo jeito, senta do lado dela, além dela ser doente, fica mais doente porque fica ouvindo o seu problema, a sua reclamação, as suas lamúrias e as duas ficam endemoniadas sentadas de mão junto. Eita, Jesus. Por quê? Posso desabafar com você, irmão? Rebeca fez tão mal pra mim. E depois eu já ia lá tocar bateria. Você acredita? E aí a outra irmã, até aqui, né? De coisa boa. Ela é chata mesmo, irmão. Eu tive até um problema uma vez com ela, você acredita? Aí começa. Aí em vez de tratar aquilo nela, de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu fiquei com raiva da Rebeca. Senhor, repreenda essa raiva que está dentro de mim.
Repreenda isso, porque isso não é do Senhor, o que eu estou sentindo não está certo. Não, para que isso? Deixa a porta aberta para Satanás entrar. Deixa eu puxar, né, a língua dos irmãos que não gostam dela. Aí quando você vê, tá toda a igreja falando mal da Rebeca, ninguém mais quer conversar com ela, ninguém quer mais falar com ela, por quê? Porque aquela irmã que não resolveu, a raiva dela está contaminando toda a igreja, porque ela abriu uma porta e convidou todos para entrar. Muitas vezes fazemos isso sem pensar, sabe? Sem pensar, porque nós contaminamos as pessoas que às vezes estão com o olhar para o trono, mas nós não estamos, e eu quero que você sinta a minha dor. Eu quero que você entenda o quanto eu estou sofrendo, mas não entende que a porta que eu abri foi a porta que Satanás me chamou para cear com ele, e eu aceitei, e eu abri a porta. Glória a Deus. Quando Deus fala que você precisa, tem um versículo que fala, não se pôr o sol sobre o quê? Sobre sua ira. Sobre a sua ira. Amados, você ficar com raiva é normal. O crente não sente raiva? Não, não é bem assim. Eu achava que o ser humano mais tranquilo do mundo era a mestre Beth. Falei, essa mulher não sabe o que é raiva. Quando eu crescer, eu quero ser evoluída como essa mulher. Até no dia que eu vi ela com raiva. Aquela mulher daquele tamanhinho ficou desse tamanhão. Eu olhei. Ninguém é perfeito. Mas sabe qual que é a diferença minha para ela? Quando eu irava, eu já batia e arregaçava. Sabe o que ela fez? Ela irou, zangou e passou. A maturidade dela era bem diferente da minha. Ela é assim, fica com raiva? Fica brava? Fica. Mas ela sabe onde resolver esse problema dela. Ela não sai falando para os outros, fazendo raposinha, contaminando fulano e beltrano. Ela senta, ela se entrega para Deus, ela coloca na cruz e no outro dia está tudo bem. Muitas vezes falta isso para a gente, não é verdade? Falta isso para a gente. Porque às vezes vem um dia que você está sufocado, está com tanto problema, tanta luta, tanta coisa, aí vem uma irmã, fala uma coisa desse tamanhozinho, o que é? Aí já soltou, olha o jeito que a irmã falou comigo, eu estou ferida. A gente precisa ter maturidade para entender o problema do irmão. Eu tenho que ficar entendendo sempre. Amados, ser corpo é isso. É o entender que a Dani não gosta de rosa e eu gosto. É entender que a Isabela é doce e eu sou grossa. É entender que somos diferentes, mas somos irmãos e nós estamos aqui como um corpo, que o que dói nela dói em mim. Aleluia. E eu tenho que ter maturidade até para saber falar para ela, poxa, isso que você falou para mim me magoou. Não é chegar e falar assim, sabe por que eu não falo com você? É porque você é muito chata. Abre a porta para o Satanás, escancara. Não tem amigos. Eu não tenho isso, não tem nada. Não tem. Não tem. Eu falo com propriedade, amados, que eu achava que tinha um monte de amigos. Hoje sim, eu posso dizer, eu tenho amigos. Amém. Amigos verdadeiros. Amigos que eu confio. Amigos mais chegados que irmãos. Mas ainda assim, eu guardo meu coração para Deus. Ele é meu melhor amigo. O meu marido é meu melhor amigo. E eu não tenho problema se ele fala, eu e ele somos oposto um do outro. Eu falo A, ele fala Z. Eu falo, meu Deus, eu estou no início, ele está lá no final. Mas é assim, e está tudo bem. Por causa disso, é um problema, eu tenho que brigar sempre com ele, porque ele tem que entender que eu sou assim. Não é bem assim. O Senhor, ele veio para nos transformar. Amém. Ele veio para nos curar. Ele veio para nos sarar. Aleluia. Mas se eu não entendo o tratamento de Deus, se eu não entendo onde está minha ferida, aonde eu preciso ser tratada, eu fujo de tratamento, eu ignoro, porque eu ainda acho que eu não preciso de você para cumprir meu ministério. Aliás, eu não preciso de ninguém, porque meu vida está em Deus. Mas tem Deus em você? Tem Deus em você? As pessoas olham para você e vê Deus? Ou vê
o seu caráter, a sua arrogância, a sua ira, o seu motivo de achar que Deus respalda tudo que você faz. E não é bem assim. Abrimos porta para Satanás por causa de coisas pequenas, raivas não confessadas, que começam a transbordar dentro da gente e acaba trazendo uma raiz muito grande, que quando a gente tenta entrar para ajudar, falo como líder, a raiz é tão profunda que a raiva que a pessoa tem não é de agora, é lá da infância, é lá atrás, é uma coisa que aconteceu lá atrás e ela vem trazendo e acha que é normal. Não, tá tudo bem, eu sou grata, não, eu tô bem, eu não preciso disso, eu não preciso, mas a gente precisa e fechar a porta para isso. E entender, olha, eu tenho raiva, eu tenho muita raiva, e eu preciso ser tratada. Uma coisa pequenininha em mim, eu faço um tumulto. Eu não consigo resolver as coisas sem fazer tumulto. Isso é maturidade, isso é humildade, isso é entender, eu abri a porta, e eu quero fechar essa porta. Se vocês parar para analisar, abra para mim em 2 Crônicas 7,14. O que fala em 2 Crônicas 7,14? Vou abrir aqui também. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Essa é a minha versão. Na outra fala, sararei sua terra, né? Sim. Você entende aonde que você tem que ir? Entende na onde que você tem que ajoelhar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, eu consertarei os seus caminhos. É o segredo. Ninguém é perfeito. Eu não sou. Como eu disse, não tinha sido arrebatada. Mas Deus fala que Ele vai perdoar os seus pecados. Volta na porta dos pecados não confessados e vem para a porta da raiva mal resolvida. Senhor, eu tenho raiva do meu pai. Senhor, eu tenho raiva de fulano de tal. Esses dias atrás, eu mostrei um vídeo para a pastora que mexeu muito comigo, que se fosse há muitos anos atrás, eu teria ido naquela cadeira. Eu vou mostrar para você, Pamela e para a Ana, vocês vão ver como ele é impactante. Foi colocada uma mesa numa praça e colocaram um cartaz e disseram assim, se você foi ferido dentro de uma igreja, sente aqui. Vocês viram? Olha, até arrepio. O que teve de gente que sentou e chorou, homossexual, mães, um homem sentou, ele chorava tanto, eu fiquei imaginando a dor que esse cara estava sentindo, e as pessoas que deu isso, eles só sentaram do lado, ouviam uma música, que tinha uma música que falava sobre isso, pegava na mão e orava, não pregou, não falou que a igreja era melhor, não falou que ele era melhor, não falou nada. Porque entendeu a dor dele. E muitas vezes falta isso pra gente. A gente fica com tanta raiva da igreja fulano de tal, da igreja... Amados, eu só cresci em maturidade quando eu aprendi a perdoar. E eu entendi que a imaturidade dos outros não é problema meu, é de Deus. Que as feridas que fulano ou beltrano causou em mim é problema meu, porque eu estou deixando que isso me fira. E quando eu entendi que não precisava mais fazer isso, que eu não precisava ter raiva, que eu não precisava agir dessa forma, eu vi o quanto eu cresci e o quanto eu amadureci. E eu entendi que a falta de crescimento, do meu crescimento, era eu. Era o meu eu. Era a minha razão. Era do meu jeito. Era a minha raiva, era a minha dor. Sendo que na Bíblia fala que Deus tomou para si todas as dores. Porque nós estamos dentro da igreja e nós não fazemos isso. Preferimos ir para outro lugar
ir para outro lugar, ir para outro líder, ir para outro lugar, porque eu não presto, eu não quero aqui, porque essa igreja não presta para mim, eu quero ir para lá, porque aqui é barra 2, aqui é barra 10, aqui é barra 20. Mas eu, irmãos, eu não valia um pique ruído. E eu tive um dia uma líder que acreditou em mim e não desistiu em mim. Eu desviava por 3 vezes, ela ia atrás de mim. E ela me ensinou que um dia eu ia fazer isso. E eu fiz. E eu paguei preço. Ah, mas você não está onde fulano e Beltrano está. Amados, está tudo bem. Sabe o que eu preocupo de verdade? É com o céu. Aleluia. Eu preocupo em quantas pessoas que saiu da mão de Satanás, porque eu consegui levar a palavra de Deus. Amém. Porque eu não me preocupo com a porta que fulano abriu. Eu não vou passar por essa porta. Eu não vou entrar nessa porta mais. As dores e as raivas que criaram para mim, essa porta para mim está fechada há muito tempo. Deus selou ela. Deus já me ungiu, já me lavou. Eu já não tenho problema com isso. Ah, mas você faz isso, faço porque eu sou ser humano, eu peco, eu erro. Mas sabe qual que é a diferença daquela Graciele para essa? Hoje eu sei na onde que eu tenho que correr. Hoje eu sei para quem eu tenho que confessar. Hoje eu sei da onde eu caí que eu tenho que levantar. Eu sei. E muitas vezes a gente deixa que Satanás fica na nossa cabeça. Sabe, amados? Quem rejeitou a oferta de Caim? Foi Abel? Foi Abel que rejeitou? Não. Pois é. Mas ele morreu. Sabe por quê? Porque Caim não pode matar Deus. Ele não podia matar Deus. Porque Deus rejeitou a oferta dele. Então ele foi lá e matou ele. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente mata as pessoas em vida por causa de uma dor que eu estou vivendo, que eu causei e que eu não quero mudar. E aí fala assim, nossa, é horrível essa história de Caim. Quantas vezes somos Caim? Quantas vezes agimos como Caim? Nós julgamos, nós matamos Deus em nossa vida. E depois está tudo bem. Ela que está ferida, não sou eu mesmo. Cuidado, amados. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E não é eu que estou falando isso. É a Bíblia. Todas as coisas que eu plantei na vida das pessoas que eu magoei e feri, todas eu colhi. Uma por uma. Ah, porque Deus é negativo? Não, porque Ele é justo. E eu precisava passar por isso, para ter maturidade. E entender que o que eu não quero que faça comigo, então eu não faço com ninguém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Toda raiva de problemas atrás, isso tem que passar. Isso tem que ser curado. Nós precisamos viver um tempo novo. Que bênção, que maravilha nesses dias de orações. Gente, eu ainda estou vivendo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu conversava com o Dani e falava, mas você ganhou o quê? Carro, não sei o quê. Não, eu ganhei paz, né, Dani? Aleluia. Eu ganhava paz, eu ficava ansiosa para a hora da oração. Eu falava, bora, Dani. Vamos, Dani, só tem nós duas, vamos repetir nós duas, não tem problema. Mas por quê? Porque os outros não vão. Não me interessa quem vai e quem não vai. Eu sei quem estava ouvindo minhas orações, porque elas foram respondidas. Assim como o Pamela aprendeu. Deus ouviu as orações dela. Eu vou participar de uma campanha porque eu quero que Deus me ouça. Eu não barganho Deus, não. Isso é renovo para mim. Isso é renovo para o meu coração. Mas eu não quero entrar porque eu não quero orar. Entra e ouve. Ouve. Às vezes a oração dos outros edifica. Quantas vezes, amados, eu participei daquela campanha da nossa igreja sede, que foi quanto tempo? Foi 40 dias, eu acho. 40 e quantos? Lembra, Jéssica? 40 e tarará dias. 40 dias de oração. Isso. Participei dos 40 dias. Era 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Todo dia eu estava firme e forte lá. Porque para se aparecer, se você pensa isso, é problema seu, não é meu. Mas era porque eu queria mais de Deus. Eu queria mais intimidade. Eu queria saber como é bom orar, porque eu não gostava, eu não sabia e não fazia como. Mas eu não sabia que Deus estava me preparando para a nossa oração aqui. Aleluia. De 30 dias. Sim. E isso fez eu trazer esse desejo em mim muito grande, que eu ficava, bora, Dani, eu estou esperando, bora, vamos, Dani, e aí? Não, calma, ainda está faltando tempo. Entra lá para testar, e Dani entrava e ficava, vamos, bora orar e não sei o quê. Porque para mim era um momento de refrigério. É verdade. E eu não chamava, não, irmão, vamos, não. Eu falava, irmão, você vai participar? Não. A Dani falava assim, só tem nós. Peraí, Dani. Eu falava, Dani, peraí, Dani. Eu ia em um por um. Irmão, você vem participar?
participar da oração? Não. Irmão, você vai? Irmão, você vai? Eu ia em um por um dos irmãos. Para não falar assim, ninguém me chamou. Porque tem uns enviados que não é de Jesus que faz isso, né? Pastora não me chamou, então eu nem fui. Então eu ia. Irmão, bora orar, se quer orar. Eu não tô boa, não tem problema, vamos orar para você. E você, irmão, para orar? Ia em um por um. Aí de repente Dani falou, já tem bastante gente, fechou, Dani, agora nós estamos juntos. Voltava lá e estava lá para orar. Sabe por quê? Porque isso renovava a minha fé. Isso renovava a minha expectativa em Deus. E isso trazia resposta para mim de coisas que eu nem esperava, coisas que eu nem imaginava. Eu não tinha tempo para ficar com raiva. Eu não tinha tempo para pensar em pecadinho, pecadão. Eu não tinha tempo. Eu tinha tempo para Deus. Aleluia. Eu tinha momentos que Daniel tinha, eu consegui ter para Deus. E eu falei isso para minha líder. Eu falei, cara, que doido. Nós conseguimos orar igual Daniel orava. Ele orava os 3 horários. E eu achava que era tão impossível. Eu orava no meu serviço, eu ia para o banheiro. Se era 6 da manhã, eu estava lá em casa. Diogo era obrigado a ouvir, Rebeca, Valentina, todo mundo. Eu ligava para todo mundo, ia tomar banho, estava lá ouvindo, orando. Porque era muito bom, era muito edificante. Estar com Deus é bom. Abrir porta para Deus é bom. Fechar porta para Satanás é preciso. E hoje, amados, eu quero convidar você a fechar essas portas. Eu não sou nada, eu não sou ninguém para falar para você que a sua porta é essa ou a sua porta é aquela. Mas você sabe. Você sabe qual a porta que você abriu. E onde e como, você sabe. Então, eu queria te convidar, não precisa ficar em pé não. Eu queria que você primeiro baixasse a sua cabeça e começasse a se examinar sobre tudo que você tem feito e as portas que você muitas vezes, sem pensar, abriu. E com isso, comece a clamar a Deus e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ensina, Senhor, a voltar de onde eu caí. Me ensina a fechar essa porta. Porque maior tem Deus, Senhor, maior é Deus para você. Maior de tudo que você pensa é Ele. É por Ele. E é para Ele que nós fazemos todas as coisas. E hoje Ele quer que você mude. Ah, mas eu vim aqui por coincidência. Não foi, irmão. Deus queria falar comigo, queria falar com você. Senão você não estava aqui. Então não é palavra de julgamento, é palavra de consolidar e de mudar e de melhorar. Não é de acusação. Não, é convidando você a viver um tempo novo, que mesmo no meio da tempestade, todo mundo falando mal, você está lá. Não, eu sei em quem tenho crido. Ninguém vai abalar minha fé, não. Não, eu não vou ficar irando desse jeito. Não, eu não vou ficar mentindo. Não vou deixar de confessar uma coisa que eu errei. Não vou. E começa a voltar ao princípio de tudo. Ao princípio de quando Deus te chamou para fazer as coisas dele. E para Ele e por Ele. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Canta comigo, amados. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar.
Senhor. Glória a Deus. Tudo que nós queremos, Senhor, é estar contigo. Pai, me perdoa, Senhor, que quantas vezes, Senhor, eu abri as portas, Senhor, para que Satanás entrasse e bagunçasse a minha vida. Senhor, eu me arrependo e quero fechar hoje essa porta em nome de Jesus. Eu tive entendimento, Senhor, que eu errei, que eu abri essa porta. Por isso eu estou aqui, Senhor, pedindo que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha estar comigo nesse momento, Senhor, de decisão, que é de fechar essa porta, Senhor. Mas eu quero, Senhor, voltar ao meu primeiro amor. Eu quero me arrepender, Senhor. Arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Fique em pé e continue cantando. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Levante sua mão e cante assim. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amém. Amados, você não sabe como será o seu dia amanhã. E nem se você vai acordar amanhã. Então aproveite essa palavra para consertar a sua vida, para consertar a porta que está aberta. Amém? Levante a sua mão para o seu irmão que está do lado.